Mais um vídeo para o canal Desembaraçando. Hoje a gente vai falar uma coisa diferente. A gente não falou ainda em nenhum outro vídeo nesse canal sobre curiosidades. Que tipo de curiosidades? Das coisas que tem o nome daquele país, mas não tem nada a ver com aquele país, como a paleta mexicana, o pão francês, o porquinho da Índia, que não é porquinho e nem é da Índia, e a fila indiana. Então, vamos lá pro vídeo. O bichinho conhecido como porquinho da Índia não é porquinho nem da Índia, né? Ele é da espécie Cavia porcellus. O bichinho tem suas origens nas Índias Ocidentais, nome que os europeus usavam para se referir ao Caribe, até o século XVII. O seu apelido porco é considerado pelo barulho que ele faz quando dorme. Biscoito da sorte. Para todos que pensam que o biscoito da sorte é chinês, nada disso, meu caro. O biscoito da sorte ele foi criado por um japonês chamado Makoto Akihara, que abriu um lugarzinho de chá em São Francisco, na Califórnia, por volta de 1907. Em sua loja ele servia para os seus clientes biscoitinhos doces ocos com bilhetinhos de agradecimento dentro. No mesmo bairro tinha um restaurante chinês que seus donos copiaram a ideia, só que os bilhetes eram provérbios e predições, e por isso que ficou conhecido como um biscoito chinês. Fila indiana. A fila indiana é da Índia? Não. Essa característica não veio da Índia, né? É uma característica de andar enfileirado, um atrás do outro. Ele veio dos índios norte-americanos. Segundo as descrições históricas, os guerreiros indígenas andavam no meio da mata, cada um pisando na pegada do outro. Assim não deixavam rastros dos ataques em grupo. Sabe aquele pãozinho que você toma no café da manhã e você chama de pão francês, ou em alguns lugares do Brasil tem outros nomes, né, como cacetinho? Na verdade ele não tem nada de francês, mas tem uma explicação para o nome dele. O pão francês das padarias brasileiras aqui, na verdade não tem muito a ver com os pães que fazem lá na França, né? A receita dos pãozinhos hoje, mais consumido no Brasil, surgiu no início do século XX, provavelmente perto da Primeira Guerra Mundial, por encomenda de brasileiros endinheirados que voltavam de viagem a países da Europa. Até o fim do século XIX, o pão mais comum no Brasil era completamente diferente, com miolo e cascas escuros. Na época era bastante popular em Paris um pão curto, com miolo branco e casca dourada, espécie de precursor da baguete atual, né? A predileção dos franceses. Os viajantes de famílias ricas daqui do Brasil escreviam um produto para os cozinheiros daqui, e eles tentavam reproduzir a receita pela aparência. Aí o resultado foi a invenção do pão francês brasileiro, né? Que difere de toda a sua fonte de inspiração europeia. Sobretudo levar um pouco de açúcar e gordura na massa antes de ir ao forno. Com o tempo, o pão foi pegando outros nomes, né? Por ser francês, como cacetinho, média, filão, em diferentes cidades do país. Montanha-russa. A montanha-russa não é russa. O primeiro registro de uma montanha-russa é de 1812, em Paris. O nome do brinquedo era As Montanhas Russas de Belleville. A atração foi inspirada numa brincadeira russa do século XVII, um tobogã numa encosta de gelo. Paleta mexicana, que eu acho que nos dias de hoje que é bastante falado, né? Assim, a paleta mexicana feita no Brasil não é a paleta mexicana mesmo que é vendida no México, né? A paleta mexicana do México, ela não tem leite condensado, não tem essas coisas. A paleta genuína de lá é feita a partir de frutas e água, somente. E lá no México também não existe essa coisa de paletaria. A marca mais tradicional de lá é a La Michoacana Leiteria e Neveria, que sempre foi vendida em carrinhos. Tipo aqueles carrinhos que vende sorvete mesmo, né? Então, no lugar do picolé, o pessoal de lá come paleta. Eu acho que o que aconteceu com a paleta mexicana foi mais ou menos o que aconteceu com o pão francês. O pessoal viu e começou a dar receita em cima disso, né? Então, esse é a última do vídeo. Vai ficar por aqui. Caso vocês gostem, gostaram do vídeo, gostaram do assunto do vídeo, compartilhem, deem like, que aí a gente continua fazendo, tá bom? Falou, até mais!